Bom, comigo ao vivo, o presidente da Conab, amigo Edgar Preto. Muito bom dia, Edgar. Como é que vai, meu amigo? Então, estamos sem teu áudio. Estamos sem teu áudio aí no miczinho. Aê, René. Agora sim. Como é que tu tá, Pé? Tô bem, Fábio, René. Graças a Deus, tudo na paz. Um prazer falar contigo, viu? Pra mim, alegria também. Que bom. Como é que tá o clima em Brasília, Edgar, hein? Tchê, eu tô tentando aqui me acostumar ainda com a capital federal. Tu sabes que eu sou um dos seguidores aí do legado político do Adão Preto. Meu pai passou 18 anos aqui, Fábio, como deputado federal, mas eu não convivi com Brasília nesse tempo, né? Eu tinha outras atividades, morava no Rio Grande do Sul. Então a gente leva um tempo aí na chegada para se adaptar ao clima e também ao clima político aqui da capital federal, que é muito intenso. Mas a gente vai domando esse solo chucro aí, como eu tenho dito, viu? Tu sabe, eu tenho acompanhado muito o Paulo Pimenta, o Maneco, o Voltaire, que estão aí juntos, né? E me conta detalhes, assim, da dificuldade que tem, daqui a pouco não tem o frio que nós temos, mas é assim, é época de mudança, né, Edgar? E tu também assumiste um cargo importantíssimo no Brasil, que é ser presidente da Conab. Eu queria que tu primeiro, antes assim de nós falar dos assuntos, como é que é essa estrutura da Conab? Como é que tu viu o trabalho da Conab e o que vocês estão pensando pela frente, Edgar? Fábio, é muito importante essa tua pergunta, porque me dá a oportunidade. Eu falava agora com a Kátia, que é minha jornalista, que eu dizia, nós sempre temos que ter um tempinho para contar o que é a Conab, porque muitas pessoas não têm noção, assim, do tamanho, da importância e quais são as políticas que desenvolve. A Conab, Fábio, é a maior companhia de abastecimento da América Latina. É uma empresa 100% pública, está presente em todos os estados, nós temos 27 regionais, que são as nossas superintendências. Os 26 estados aqui no Distrito Federal têm uma estrutura da Conab. Sim. São mais de 3.500 servidores. A Conab tem um corpo técnico altamente qualificado. As pessoas aqui que trabalham conosco são concursadas, né, de uma empresa 100% do governo federal. E a Conab tem muitas atividades que desenvolve, tem uma capilaridade enorme de política, especialmente dirigida ao campo agrícola, né? Pequenos, médios e grandes, e faz essa relação também, ou deve fazer, deixou de fazer nos últimos anos, quero contar um pouquinho para vocês, a relação também com os consumidores. A Conab pode fazer estoques públicos, Fábio. A Conab é que estabelece preço mínimo dos produtos que vai ser pago para os agricultores. No caso, se tiver abaixo do preço de mercado, o preço mínimo, ou se o preço de mercado está abaixo do preço mínimo, a Conab pode comprar produtos do agricultor. A Conab pode e deve fazer estoques públicos, deixou de fazer nos últimos anos, para regular preço. Quando der uma super safra de determinada cultura, como agora, deu uma super safra de milho no nosso país. É uma safra recorde, em todos os sentidos. Mas aí, quando lá na região, lá no estado, o preço que o mercado paga é abaixo do preço mínimo que a Conab estabeleceu, a Conab pode comprar esse milho e fazer estoque nos armazéns públicos. Quando o preço estiver caro para o consumidor, a Conab bota esse produto no mercado para regular o preço. Assim faz, ou pode, deve fazer, com arroz, com feijão, enfim. A Conab, me perdoe. Claro que não, tem problema. O papel da Conab. A Conab, Edgar, há quantos anos a Conab existe? É interessante saber disso. A Conab tem 33 anos, Fábio. 33 anos fez agora, este ano. E sempre foi um dos grandes instrumentos que os governos, tanto o presidente Lula como da presidente Dilma, utilizou para a gente, na minha opinião, praticar a principal obra dos governos que nós tivemos no Brasil, que foi erradicar a fome. Viabilizar o agricultor familiar que produz comida, dar a ele dignidade, renda no campo e fazer essa segunda via, que é levar o alimento à mesa de quem está faltando. E é isso que a Conab agora está com essa missão. Quando o presidente Lula me convidou para ser presidente da Conab, ele me disse: Edgar, eu quero que tu transforme, ajude a fazer da companhia um dos principais braços do nosso governo para a gente erradicar a fome outra vez. Então eu estou nesta grande missão, viu, Fábio?
fazer essa empresa ser forte como ela enfim, aprimorar as nossas estruturas físicas, aprimorar, aperfeiçoar e aplicar as políticas públicas completas. É o programa do PA, que é o principal programa que a Conab operacionaliza, que compra alimentos da agricultura familiar e faz de uma forma simultânea a distribuição. E é a principal atividade que eu estou envolvido agora até os fios de cabelo. Logo mais à tarde, às 3 horas, o presidente Lula vai sancionar a lei do programa de aquisição de alimentos. Me convidou e eu estarei lá no gabinete dele para presenciar esse momento também. Viu? Com certeza, tem que participar. Bom, Edgar, tu esteve participando de um evento que trata sobre, falando de estoque, mas falando sobre fome. E a América Latina, nós temos aqui um trabalho que tem que ser feito nessa regional nossa aqui da América do Sul, né? Justamente trabalho de combate à fome. E temos dificuldades em muitos países diferentes do Brasil. Mas como o Brasil é o maior assim, celeiro da região, cabe também ao Brasil ajudar muito nesse processo sobre desenvolver projetos de combate à fome na América do Sul, aqui na América Latina, envolvendo até inclusive os países caribenhos que têm muita dificuldade, inclusive, né? Como é que é esse trabalho, como é que o Brasil se envolve nesse processo e como o Brasil pode ajudar, hein? Então, a ONU tem uma das suas atividades, Fábio, que é desenvolvido pela FAO, que é uma organização ligada à ONU. É a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO. E a FAO coordena, na América Latina e no Caribe, uma rede de países que tem estruturas públicas de abastecimento e comercialização de alimentos semelhante ao que é a Conab. Então, esses países, já desde 2014, formaram uma rede de cooperação. Além de trocar experiências, trocam também serviços, né? E, anualmente, a FAO chama esses países, essas estruturas públicas, para dialogar e firmar, então, esses acordos. E é o que eu fui fazer em El Salvador, foi minha primeira viagem internacional como presidente da Conab. Nós fomos lá, eram 17 países participando, 17 países que formam a rede, 16 estavam presentes. Lá em El Salvador, na capital, em São Salvador. E lá nesse encontro, então, eu tive a oportunidade de ter mais clareza do que é a Conab perante esses países. Nenhum país, segundo a FAO, da América Latina e do Caribe, possivelmente do mundo, Fábio, tem a estrutura pública que a Conab tem, que faz esse trabalho completo. Os países que têm estruturas públicas como a nossa, que fazem parte da rede, eles têm muito fatiado. Sim. Lá o departamento faz regulagem de preço mínimo, outro departamento faz abastecimento, outra estrutura compra alimentos para alimentação para compras públicas. Nós temos todas essas atividades na Conab. Então a Conab é uma grande referência. Pois é, e vocês têm, assim, tem interesse dos países de vocês repassarem esse case da Conab para os outros países? Muito, porque a gente ensina, mas também aprende, né, Fábio? Sim. A gente ensina, mas aprende. Eu tenho uma experiência riquíssima, que nós estamos estabelecendo uma cooperação com a Colômbia. A Colômbia tem os chamados mercados campesinos, que é o governo que monta estruturas enormes em determinadas regiões, especialmente nas periferias, e transporta o produto dos agricultores direto lá para aquele mercado público que eles chamam de mercado campesino. Então eles conseguem diminuir em 30% o valor do produto que o consumidor compra sem o atravessador. Eu achei importantíssimo, né? Porque vai montando, é o Estado que banca a estrutura, é o Estado que banca o transporte, é o Estado público que organiza a logística, enfim, de quem vai participar. Sim. E consegue oferecer à população mais carente o alimento mais barato. Então, um dos exemplos do acordo que nós vamos firmar. Em troca disso, eles querem saber como é que a Conab consegue fazer compras públicas, por exemplo, do PA que a gente compra lá de Camaquã, lá da cooperativa da agricultura familiar, da associação, a Conab paga
e essa cooperativa, essa entidade da agricultura familiar, já faz simultaneamente a entrega do produto que a Conab pagou a ela lá na vila, lá na creche comunitária da cidade. Então, são trocas de experiências, né, e de serviços que se estabelece nessa rede de cooperação. Nós conseguimos já Colômbia, México, Honduras e outros países aí que querem cooperar conosco. E eu fiz o convite e eles aceitaram. O Brasil vai sediar esse próximo encontro da rede de cooperação de serviços públicos, de abastecimento, no ano que vem. Esse encontro vai ser aqui no Brasil. Possivelmente mais de 25 países vão estar conosco, porque a rede está se ampliando. Tu sabes que esse assunto dos agricultores entregar, esse projeto não, é uma determinação de lei, né? De que 30% das aquisições feitas pelos municípios tem que ser da agricultura familiar. E olha, aqui a gente percebe, eu estou falando só do nosso microambiente aqui de Camaquã e da região toda aqui, que como isso potencializou e tu sabe, tu conhece bem a gente aqui, porque nós temos uma grande agricultura do fumo, que drena muito trabalho nisso, mas nós temos muitos produtores que, em paralelo, estão trabalhando nisso, Edgar, e graças a essa contínua compra, a contínua compra faz com que o agricultor faça um processo de plantio, entrega e renda positiva. Isso é uma coisa muito legal. Agora, tu sabe que tem alguns órgãos ainda do governo do estado que ainda não se compra de produtores rurais, né? Que é o caso dos presídios, que eu acho que era uma coisa legal de tu também, dentro da tua possibilidade de trabalhar aí, que os presídios possam também comprar dos agricultores familiares. Eu acho que era uma outra fonte, viu? Bom, eu quero discutir duas coisas assim. Na época do Mendes Ribeiro Filho, que foi ministro da Agricultura, eu me lembro que se discutia muito a questão dos estoques reguladores, tá? E tu sabe bem que nós plantamos muito arroz aqui na nossa região. Então tinha aquele negócio, o governo tem que comprar arroz para aumentar o preço do arroz, o preço aqui para o agricultor, o governo está largando muito arroz por algum motivo. Pergunta assim, estoque regulador eu acho uma coisa de segurança nacional, eu acho que é uma coisa, estratégia de segurança. Eu pergunto o seguinte, estoque regulador para influenciar preço no mercado, de mercado isso, para médios e grandes agricultores, como é que tu vê isso? Às vezes não dá um conflito nesse assunto, Edgar? Fábio, primeiramente, duas questões que eu vou registrar com a tua capacidade, com a tua experiência. Tu trouxe duas lembranças muito importantes. Primeiro, do ex-ministro Mendes Ribeiro, sim, que foi um grande ministro da Agricultura. Segundo, é justamente essa capacidade que o governo federal tem, que é feito pela Conab, que é a política de formação de estoques públicos. Como é que ele ocorre? A Conab é que bota preço mínimo, viu, Fábio? A Conab, que fruto do estudo que faz, nosso corpo técnico, ele coloca o preço mínimo do soja ao amendoim, por exemplo. Ele leva em conta o custo de produção. Para que quando a Conab, se quiser comprar, fazer estoques públicos de determinada cultura, ele vai pagar o agricultor, garante a ele que pelo menos prejuízo ele não terá. Se ele plantar, o governo garante, se tiver uma política de formação de estoques públicos. Porém, a Conab só pode comprar do agricultor determinado produto se o mercado está pagando um preço abaixo do preço mínimo. Sim. Como a Conab é que bota o preço mínimo, eu só posso comprar no preço mínimo. Entendi. Então, nós já reunimos aqui agora no mês passado, dia 14 de julho, acho que foi 14, eu reuni aqui na Conab os dois ministros, o Carlos Favro da Agricultura e o Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário. 29 de junho. 29 de junho. Sim. Tiveram os dois aqui, nós anunciamos a primeira compra para a formação de estoques públicos. Sim. Qual é o produto que foi, Fábio? O milho. Milho. Porque nós vamos colher uma super safra de milho, vai ser 127 milhões de toneladas de milho que vai dar, mesmo que teve seca no Rio Grande do Sul. Vai ser uma safra recorde, de um modo geral, mas o milho especialmente. Nós temos hoje com 7 estados brasileiros que o preço de mercado está abaixo do preço mínimo. Mato Grosso, por exemplo, preço mínimo 46, os agricultores estão vendendo lá 32 a 33. Isso pela super safra, é o efeito super safra, é isso? É isso. Então nós vamos começar comprando milho, fazer um estoque. É importante porque você sinaliza para o agricultor que agora ele tem um parceiro, que é o braço público, que é o governo federal, sim, que ele pode segurar o seu produto, que vai poder vender no mínimo ao preço mínimo, e tu faz também uma sinalização
para o mercado de que agora nós estamos de novo fazendo regulação de preços. E é muito importante o milho para a ração animal. Como tu sabes, Fábio, o milho é a principal ração para proteína animal. Então a gente garante para esse setor, que também é importante economicamente, que não vai faltar a principal ração que eles utilizam para a criação, que é o milho. Com isso, nós temos a previsão de que a carne vai continuar baixando de preço, porque nós temos milho em abundância, faz estoques públicos, dá essa garantia. Agora nós queremos fazer também com feijão e com arroz. Por exemplo, a Conab é que faz a previsão de safra. Eu fiz agora na sexta-feira, eu divulguei o levantamento, o 10º levantamento de safra. Sim. Nós vamos ter uma safra recorde de grãos. 317 milhões de toneladas de grãos o Brasil vai colher. Loucura. Se nós temos, Fábio, um número tão positivo para a gente comemorar, nós temos também preocupação. Vai ser a menor lavoura plantada com arroz e feijão. Olha bem esse número. A menor lavoura plantada com feijão e arroz dos últimos 46 anos. Tá, isso de arroz e feijão. Mas tem outros produtos que estão entrando. Aqui pela nossa região a gente já percebe isso, né? A soja entrou forte, voltou a ser forte na nossa região, né? É exatamente isso. Exatamente porque com a ausência, Fábio, de políticas públicas para garantir o agricultor que se ele plantar comida, ele vai ter lucro, ele acaba, mesmo pequeno, minifúndio, que trabalha de uma forma diversificada, ele vai migrando para a monocultura de exportação, no caso a soja, e vai deixando de plantar comida. E nós somos um estado que vai colher uma safra recorde, um país, vai colher uma safra recorde, e nós estamos com 33 milhões de brasileiros passando fome. A inflação dos alimentos, Fábio, é o dobro da inflação geral dos últimos 4 anos, veja você. Entendi. A inflação geral foi de 30%, e a inflação dos alimentos foi de 57%. Ou seja, muita gente está no Serasa, está no SPC, porque teve que financiar a compra no supermercado todo mês, financiou no cartão 2, 3 vezes por mês e não conseguiu mais pagar. Pois é, Edgar, é super interessante isso. Assim, eu como não sou economista e não entendo dessa questão do mercado, mas eu acho que o governo como forma de estatal, dá essa segurança, inclusive para o mercado externo. Olha, nós temos produção, temos estoque, né? Torna-se robusta a informação para o mercado externo. Acho que é assim que funciona. Obviamente, tem que haver um regramento. Sabe que o Rio Grande do Sul produz 1/12 de milho necessário para a produção aqui de ração e alimento, né? Então, daqui a pouco era uma forma também, não sei se governamentalmente isso pode acontecer, de haver eventos ou incentivos para plantarmos mais milho na região sul para diminuir o transporte, porque eu acho que o grande problema aqui, o gargalo, é o transporte do Mato Grosso para cá, da produção, né? Isso sai caro porque representa custo no produto, né? E tu sabe que aqui em Camaquã nós estamos tendo uma experiência, Edgar, a hora que tu vieres para cá, eu quero te convidar para ir numa lavoura teste que está fazendo aqui, de nós estar plantando milho e trigo em lavoura encharcada, só que funciona com sistema de camaleão e que os caras estão num pleno resultado muito positivo de plantar milho na várzea aqui, viu? Olha aí, é exatamente isso. Nós somos um estado muito dependente da produção de milho de fora. Somos o principal estado que produz frango e suíno, tu veja. Então a gente tem que, a Conab é que leva essas informações para ser mais preciso, Fábio. Nós temos que plantar mais milho, mas para isso nós temos que plantar mais arroz, nós temos que plantar mais feijão. Mas e qual é a política pública que nós vamos ter para dizer para o agricultor, pode plantar, que nós vamos garantir que você vai ter lucro tal, igual ou mais do que a soja. Nós não queremos competir com a soja, mas a soja a gente exporta. A soja, na maioria da nossa produção, alimenta os animais na China, concentra, e nós temos pouca diversidade aqui, e enfim, essa relação que nós temos que cuidar. E não há industrialização do produto, isso que é uma pena também, né? Vai em grão natura, né? É ruim isso aí. Exatamente. A Lei Candir, se você mandar o produto para fora sem industrialização, o que está vendendo não paga imposto, ou seja, mais vantajoso você não industrializar do que você mandar o grão in natura, que é o que acontece com a soja, né? Edgar Preto, presidente da Conab, nós estamos falando com ele, eu estou aproveitando para aprender e conhecer um pouquinho esse trabalho que o Edgar está fazendo, ele que
era deputado estadual do Rio Grande do Sul, foi candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul e hoje preside a Conab. Então nós estamos vendo pela primeira vez, conversando diretamente com o presidente, para nós é uma informação privilegiada, muito boa. E aqui eu quero te contar uma coisa, Camaquã está começando um processo, Edgar, e tu conhece muito bem da tua família também, um processo de uma cooperativa de arroz, que juntaram-se agricultores e compraram a unidade de Camaquã da CESA. E estão trabalhando em processo de cooperativo. E isso é uma coisa nova para a nossa região. A própria região produziu uma cooperativa. Isso é um outro trabalho que eu gostaria de uma hora te mostrar sobre isso. E que a própria cooperativa, Edgar, já está com outras cooperativas e outros produtores fazendo exportação direto de arroz. Isso é uma outra coisa legal que a nossa região está produzindo nesses últimos anos, viu? Perfeito, é uma notícia maravilhosa, viu, Fábio? Eu quero muito conversar com o setor que organiza os produtores de arroz, porque nós estamos agora pensando a segunda fase. Como é que a gente vai garantir a soberania alimentar, nutricional para o povo brasileiro? Porque se a gente não fizer algo bem concreto, Fábio, daqui a pouco vai faltar o arroz e o feijão na cesta de alimentos. Sim. Nós vamos ser dependentes do arroz que terá que vir de fora. O arroz é concentrado, em torno de 70% da produção brasileira é produzida aí no nosso Rio Grande do Sul. Né? Diminuiu em outras regiões do Brasil, especialmente o arroz sequeiro que se plantava, a soja entrou, foi mais viável economicamente, o agricultor corretamente vai buscar a sua viabilidade econômica. Nós queremos elevar o preço mínimo. É um dos estudos que eu já recomendei aqui. Como que a gente dá um benefício para determinadas culturas que a gente quer incentivar? Então, a gente garantir para o plantador de arroz, plantador de feijão, de mandioca, porque a farinha de mandioca também é muito utilizada como alimento, quase a base da alimentação do Nordeste, está faltando farinha. Sim. Então, nós temos que incentivar o feijão, o arroz, a mandioca, hortaliças. Então, a gente, no alcance que a Conab tem, de formação de estoques públicos, e só pode comprar a partir do preço que tiver no mercado abaixo do preço mínimo, nós queremos buscar um subsídio para elevar o preço mínimo da cultura que a gente quer, para garantir para a cultura. Pode plantar, nós vamos comprar a tua produção, a gente faz estoques, compra nas compras públicas e dá viabilidade econômica. Ô Edgar Preto, deixa eu contar uma coisa. Eu vi uma reunião de vocês aí em Brasília e, inclusive, me propiciou uma entrevista com o Elvino Bongás, a respeito que ele falava para vocês, tinha mais ministros na sala, sobre nós desburocratizar o processo de industrialização, principalmente da pequena indústria. Isso é uma coisa também fantástica, assim, para te produzir uma indústria de mel, imagina só, Edgar, para fazer mel, que nossa abelhinha faz esse processo para gente. A burocracia para a pequena indústria é uma coisa, assim, brutal, que a empresa tem que, ela sobrevive na sombra. Isso é muito ruim e aquele bate-papo que vocês tiveram aí, que eu soube por um vídeo, eu achei interessante o tema, desburocratizar. Eu não sei se é papel da Conab, mas tu como agente da Conab, tu induzir isso aos outros meios do entorno de vocês aí. Perfeito, Fábio. Mais uma pergunta importante. Tu sabes que aqui em Brasília, modéstia à parte, eu sou um pouco referência nesse tema aí da questão das agroindústrias familiares, porque eu sou autor, como tu lembras, daquela lei que instituiu o SUSAF. Sim. Foi meu primeiro projeto que virou lei no Rio Grande do Sul, lá em 2011 eu apresentei esse projeto, que instituiu uma estrutura do Estado que faz a relação com o serviço municipal. Yes. Todos os municípios do Rio Grande do Sul que tem o SIM, Serviço de Inspeção Municipal, e que esse município está formalmente adequado à norma, ele pede a integração com o SUSAF, que é essa lei, essa estrutura estadual. A partir daí, Fábio, a agroindústria não precisa mais passar por duas inspeções. Mel aí de Camaquã, ou a linguiça, o queijo, todos os produtos de origem animal, somente com a inspeção municipal. Se o município fez adesão ao SUSAF, ele tira as porteiras de um município ao outro e vende em todos os municípios do Rio Grande do Sul. O que eu quero fazer agora, bem ousada minha
o meu sonho, o meu desejo, a minha luta aqui. Eu quero transformar essa legislação nacional. Eu quero que o mel aí de Camaquã, né, inspecionado pelo município, está dentro das normas sanitárias, ele possa ser vendido para o Nordeste, para o Norte, para o Centro-Oeste, porque claro, é desta forma que a gente vai dar viabilidade econômica para uma agroindústria. Se tu viabilizar uma agroindústria, o que acontece, Fábio? Ele vai contratar mais gente, o município vai arrecadar melhor, e a gente vai botar na mesa dos brasileiros alimentação cada vez mais saudável, com o sabor da colônia. Olha, consegue essa proeza aí que tu vai tá bem na fita, viu? Porque, olha... É uma das prioridades, já está como prioridade lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, essa nova legislação das agroindústrias. Vai ser um movimento muito intenso e muito importante que nós vamos fazer aqui, tomara que dê tudo certo. Ô Edgar, eu sei que tu tem uma agenda complicada, sim, mas eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que é importante sobre isso. O atendimento do governo federal através de serviços e de estoques, por exemplo, como pode beneficiar mais as famílias mais pobres, mais carentes? Na regulação de preço ou tem outras ações que, através da Conab e outros ministérios, pode chegar nessas famílias ou nesses produtores? Como é que é essa estrutura de vocês aí? Fábio, o estoque público permite isso. Quando você estoca o produto que os brasileiros comem, se faltou aquele produto, se tiver uma safra num estado que é produtor, que diminuiu a produção naquele ano, se a Conab tiver com seus armazéns estocado com esse produto, a gente bota o produto no mercado quando subir para o consumidor. Se der uma super safra de feijão, digamos, que infelizmente não tem dado, e o preço cair para o agricultor, a gente compra. Quando faltar feijão no mercado, que o preço subir para o consumidor, a Conab tira dos seus estoques, bota na prateleira do supermercado e a gente faz essa regulação de preço. A Conab deixou de fazer isso desde 2016, não faz estoque público. Para ter uma ideia, em 2012, Fábio, a Conab tinha nos seus armazéns, que são públicos, são 64 unidades armazenadoras, grandes complexos de armazéns espalhados Brasil afora. Em 2012, nós tínhamos 1 milhão de toneladas de arroz estocado. No final do ano passado, era 1.000 toneladas, Fábio. Ou seja, zerou os estoques. Nós vamos voltar a fazer estoques públicos. Essa é uma das questões. Para continuar baixando o preço da comida para o consumidor, que é uma das tarefas que o presidente Lula me deu. Nós temos que enfrentar a inflação dos alimentos. Subiu demais. Segundo, vou te contar em primeira mão. Ontem, eu estive no Ministério da Fazenda e assinamos ali um termo de cooperação entre a Conab, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério que controla as Forças Armadas, da Defesa. Esse é a Defesa. O que nós assinamos ali, Fábio? Assinamos um documento em que a Conab, através do PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um dos principais programas que a Conab desenvolve, todos esses ministérios, seus ministros, assinaram conosco, se comprometendo de que toda a comida que eles comprarão, no mínimo 30% vai ser comprado da agricultura familiar. O Ministério, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica vão comprar também. Vão comprar hoje não compram? Hoje não compram? Não comprem os 30%, porque essa lei é só do PNAE, lembra? Que a merenda escolar. Então, agora, todas as universidades, restaurantes universitários, hospitais públicos, como é o GHC, como é o Hospital de Clínicas, podemos botar Santas Casas, todo o alimento que eles consomem nos hospitais, 30% vai ser comprado da agricultura familiar. Quanto amplia toda a merenda escolar. Então, nós vamos ter um mercado aí. Somente da merenda escolar são mais de 5 bilhões de reais. E assim vai ser as Forças Armadas, a Marinha, a Aeronáutica, o Exército, assim vai ser restaurantes universitários. Então nós vamos abrir um mercado extraordinário. Isso é ótimo. Hein? Terceiro, o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que a Conab coordena, nós começamos com 500 milhões, o presidente Lula botou 500 milhões. 250 pela Conab e 250 milhões é repassado aos estados e municípios para fazer essa relação direta lá com o seu público. Nós abrimos o sistema da Conab para receber as propostas, Fábio. Nós recebemos uma demanda de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Nós estamos com 250 e a demanda é 1 bilhão e 100 milhões. E dinheiro para isso? Agora às 3 horas da tarde, junto com o presidente Lula, que ele vai assinar, sancionar a lei do PA,
e vou dizer para ele, presidente, temos um bom problema para resolver. Nós precisamos de achar mais alguns 700 milhões aí para atender a demanda. Mas dinheiro vai ter, Edgar, dinheiro vai ter aí, viu? O presidente Lula vai te alcançar isso aí, porque vai aumentar a arrecadação do Estado. Ontem eu soube o negócio das apostas. Só das apostas aí a previsão é 13 bilhões de reais em novos incrementos aí, né? Novos ventos estão soprando, graças a Deus, Fábio. E é isso que a gente vai dar tranquilidade ao agricultor, diz assim, ó, o governo federal, a Conab vai ser o principal cliente de compra da agricultura familiar. Por outro lado, a gente faz a entrega simultânea, como eu falei, para as famílias que estão em segurança alimentar. É essa mão que a gente faz. Viabilidade econômica ao agricultor e comida na mesa de quem está precisando. Assim, em breve, se Deus quiser, nós vamos anunciar para o mundo que erradicamos a fome outra vez. Deixa eu só te fazer uma última pergunta aí, o pessoal está pedindo para me encerrar, mas sobre a cesta de alimento, a cesta básica, tá? O relator do projeto que tratava sobre as tributações disse que ia fazer uma cesta básica comum, aí, única no Brasil. Por exemplo, o evento de alguns produtos, por exemplo, do Rio Grande do Sul, em relação ao Nordeste, a mandioca, por exemplo, que tu falou aí. Farinha de mandioca, para eles, usam muito mais a farinha de mandioca que nós aqui. Isso é um bom sinal, nós temos uma cesta básica uniforme em todo o Brasil? Sem dúvida nenhuma. Agora, especialmente, que na reforma tributária, a parte da reforma tributária que nós conseguimos vencer a primeira etapa no Congresso Nacional, em 2 turnos, zero imposto dos produtos da cesta básica. Vou te dar uma informação importante. A referência de cesta básica brasileira, Fábio, é de 1938, que é da época do Getúlio Vargas. Então tu veja como o mundo evoluiu, quanta coisa mudou. As pessoas hoje buscam uma cesta mais nutritiva, não só para encher a barriga, mas que traz os nutrientes necessários. Então nós da Conab, através do diálogo que estamos fazendo da Política Nacional de Produção de Alimentos, nós estamos revisando essa cesta básica com universidade, com especialistas, com a Associação Brasileira dos Nutricionistas que estão colaborando conosco. Nós vamos ter uma nova referência de cesta básica, que é também a referência para o valor do salário mínimo. Sim. Ou seja, se tu botar numa cesta básica o que é necessário na quantidade, na qualidade, nós teremos uma cesta básica que vai custar mais dinheiro, vai ser mais cara. E essa referência para o salário mínimo vai ser importante para a gente dar aos brasileiros, pelo menos, o direito, como diz o Lula, de tomar o café, de almoçar, de jantar, de ter barriga cheia e viver mais feliz. Né? Muito bom. Edgar Preto, presidente da Conab, muito obrigado pelo carinho. Olha, outra hora eu vou ir tomar um café contigo, tá bem? Fábio, será um prazer te receber aqui, mostrar as estruturas da Conab aqui, circular comigo aqui no Palácio do Planalto, presidente Lula, do governo. Nosso povo aqui está trabalhando bastante. E o principal, viu? Nós não perguntamos o partido político de quem está utilizando as políticas públicas, nem de quem votou, qual é a sua preferência ideológica. Nós trabalhamos para unir novamente o nosso Brasil e a gente melhorar de vida do nosso povo. Né? Então, eu agradeço muito a acústica e deixo a você, querido amigo, e a toda a direção aí um grande abraço, viu? Obrigado. Um abraço, bom trabalho, Edgar.